Tá bom. Então você acredita na Bíblia. Então você tem que acreditar em tudo que tá lá na Bíblia. Que Noé viveu 950 anos, que escravidão, beleza, que tá na Bíblia, tá tudo bem, entendeu? Vocês leram? Vocês sabem o que tá lá dentro? Vocês sabem que tem morte que é tolerada, tem estupro na Bíblia, tem coisas, tem incesto na Bíblia, que é aceito. Essas são algumas das falas do Fábio Porchat no podcast Flow, onde ele falou sobre fé, sobre Deus, sobre a Igreja Católica e diversos outros assuntos. E hoje eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, o quanto ele está extremamente equivocado sobre a fé católica. E eu acredito que não por má fé, mas por desconhecimento do catecismo e do que a igreja apresenta sobre a fé e a Bíblia. E segundo, e aqui entra a psicanálise, o quanto esse tipo de ataque que ele fez no Flow diz muito mais sobre a personalidade dele e as questões psicoemocionais dele do que sobre Deus. Meu nome é David Oliveira, sou psicólogo, psicanalista, e se você também já se sentiu atacado por esse tipo de discurso, discursos de ateus, esse vídeo é para você. Esse episódio do Flow é um episódio enorme, ele tem horas de duração, e o Fábio ele fala um monte de coisas, o Fábio Porchat. Mas o que me chamou realmente a atenção como psicanalista não foi o que ele disse, e sim a forma como ele disse. Porque o discurso dele tem uma estrutura muito específica. Ele ataca a fé católica usando os mesmos mecanismos que ele ataca todos nós, pessoas que acreditamos em Deus e temos fé de alguma forma. Eu separei os 4 principais argumentos que ele utilizou durante a entrevista. E eu quero desconstruir esses argumentos, tanto do ponto de vista psicanalítico quanto do ponto de vista teológico. Venham comigo. Vamos começar pelo argumento mais famoso que tanto ele quanto outros ateus utilizam com bastante frequência: a idade de Noé. O fato de Noé ser citado como tendo mais de 950 anos de idade. Então você tem que acreditar em tudo que tá lá na Bíblia. Te olhar e falar, não, Noé viveu 950 anos, sabia disso? Naquela época que se vivia 25 e morrer de tifo, de gripe, Noé viveu 950. Abraão viveu 300. Ok, vamos pausar aqui, porque ele já começou errado. Vocês perceberam o que ele acabou de fazer? Ele criou uma falsa dicotomia. Ele disse o seguinte: ou você acredita que Noé viveu 950 anos de uma forma literal, ou você está escolhendo no que acreditar na Bíblia. Mas esse argumento do Fábio Porchat, na verdade, é uma armadilha lógica, porque existe uma terceira opção, a opção que a Igreja Católica sempre defendeu, que nós temos que ler a Bíblia de acordo com o gênero literário de cada texto, de cada livro contido nas Sagradas Escrituras. E aí vem a ironia. Ele está criticando os católicos por escolher no que ir acreditar, mas ele que está escolhendo a forma de ler cada texto bíblico, desrespeitando as recomendações da própria Bíblia. Primeira coisa, a Igreja Católica nunca, em nenhum momento da história, defendeu a leitura literal da Bíblia. O Catecismo da Igreja, parágrafos 109 e 110, é cristalino sobre esse assunto. Olha o que ele vem nos dizer. Deus fala ao homem à maneira dos homens. Para bem interpretar a Escritura, é preciso estar atento ao que os autores humanos quiseram realmente afirmar e ao que Deus quis manifestar por meio das palavras deles, levando sempre em conta os gêneros literários. Olha para você, levando em conta os gêneros literários. E o que são os gêneros literários? O que é isso que eu tenho que levar em conta? Significa que poesia é poesia, eu tenho que ler poesia como poesia, parábola como parábola, texto apocalíptico como texto apocalíptico, genealogia simbólica como genealogia simbólica. Eu não posso misturar os gêneros literários. A própria Bíblia de Jerusalém, que é essa Bíblia aqui, que é uma das traduções mais utilizadas por acadêmicos, ela coloca na nota de rodapé o gênero que deve ser lido, a forma como aquele texto tem que ser lido. Na nota de rodapé de Gênesis, por exemplo, explica isso de forma explícita, bem detalhada. As genealogias de Gênesis não são registros históricos no sentido moderno, são construções teológicas que expressam longevidade como sinal de bênção divina e fidelidade. Ou seja, quando Gênesis diz que Noé viveu 950 anos, não está no prontuário médico essa informação, está no gênero literário sapiencial, onde números expressam plenitude, bênção e completude de vida. E mais, desde Santo Agostinho, no século V, 1600 anos atrás, a igreja ensina que a escritura tem 4 sentidos distintos. O Catecismo 118 resume isso num dístico medieval. A letra ensina o que aconteceu, a alegoria, o que deves crer.
A moral, o que deves fazer, e a anagogia, para onde caminhar. E olha o que Santo Agostinho, no ano 400, já dizia. É uma vergonha para um cristão ouvir alguém falar de ciência com conhecimento e responder com interpretações bíblicas absurdas, que fazem os infiéis rirem de nossa ignorância. Repara, no ano 400, a igreja já ensinava que literalismo é burrice. O que o Fábio Pochá fez foi pegar uma caricatura de algo que a própria igreja já rejeita há 1600 anos atrás e disse: olha como a fé católica é ridícula. E isso é desonestidade intelectual, porque isso não é o que a fé católica defende. E agora vem a parte interessante, aqui eu vou te mostrar a contradição interna do próprio discurso do Fábio Porchat. A ciência, que eu não estou negando a sua importância, o seu valor, só para deixar isso claro para vocês, tem lacunas enormes. E não sou eu que estou dizendo isso. São os próprios cientistas que constroem a ciência diariamente. Eu vou te dar 3 exemplos que destroem o argumento dele. Stephen Jay Gould, paleontólogo evolucionista de Harvard, um renomado paleontólogo, ateu declarado, um ateu fervoroso, chamou isso de o problema mais persistente da evolução. Em 10 milhões de anos, o que geologicamente é nada, surgiram praticamente todos os filos animais existentes até hoje. Do nada, sem formas intermediárias, simplesmente surgiram todos. A extrema rapidez da diversificação cambriana continua sendo um enigma que ainda não tem solução satisfatória dentro do paradigma de Darwin. Isso contradiz diretamente a teoria da evolução gradual. Mas o Fábio Porchat aceita a evolução como verdade absoluta, mesmo com esses problemas gigantescos para serem explicados. Isso contradiz diretamente a teoria da evolução gradual, uma das bases do evolucionismo que Fábio Porchat aceita como uma verdade absoluta, mas que tem essa falha estrutural, esse problema gigantesco que nenhum cientista consegue explicar. Engraçado, né? Acredita em algo que não pode ser explicado. E o problema somos nós, que acreditamos em algo que também é inexplicável, pelo menos para a consciência humana. Segundo, a origem da vida. A evolução, a teoria da evolução, ela não explica como a vida surgiu. Ela explica a diversificação depois que a vida já existia. A ambiogênese busca explicar como surgiu a primeira célula. E surpresa, é um puro mistério. Do nada, não tem experimento reproduzível que consiga provar isso. Não tem consenso sobre esse assunto. A origem da vida permanece um dos grandes problemas não resolvidos da biologia. Apesar de décadas de pesquisa, não temos uma explicação científica satisfatória. Mas o Fábio Porchat acredita cegamente, que em algum momento a ciência vai ser capaz de explicar a origem da vida, a origem do porquê estamos aqui, qual é a razão da nossa existência. Isso me parece muito com fé. Terceiro, consciência. Como que átomos e moléculas geraram autoconsciência? Livre-arbítrio, senso moral, experiência subjetiva profunda. Como que esses átomos e moléculas geraram isso? O materialismo não explica isso pra gente. Thomas Nagel, filósofo e ateu, ele escreveu um livro inteiro sobre esse assunto. E nesse livro, chamado Mar em Cosmos, ficou evidente o embaralho que é tentar explicar a concepção de autoconsciência, de livre-arbítrio para nós humanos. A concepção materialista neodarwinista da natureza, ela é quase certamente falsa. Um filósofo ateu dizendo que materialismo científico é quase que certamente falso. Quando o Fábio Porchat ele fala da Bíblia, ele diz que a Bíblia tem inconsistência, por isso não é confiável. Tem coisas inexplicáveis, então a gente não pode crer. Precisa de fé, então é irracional. Isso é o que ele diz sobre a Bíblia. Agora veja o posicionamento dele sobre a ciência. A ciência tem lacunas? Tem. Tudo bem, é normal. A ciência vai avançar. Tem algumas coisas que a ciência não explica? É só questão de tempo. Precisamos confiar? É conhecimento construído, então temos que confiar. Reparou? Existe para Fábio Porchat 2 pesos e 2 medidas. Quando é a Bíblia, qualquer inconsistência aparente é motivo para jogar esse livro fora e desconsiderar uma Bíblia sagrada, desconsiderar um livro sagrado. Quando é a ciência, as lacunas gigantescas, as incoerências são todas normais, é só questão de tempo que tudo será explicado. Isso não é raciocínio lógico, pessoal. Isso é viés de confirmação. E psicanaliticamente, o que isso fala sobre Fábio Porchat, ou pelo menos sobre o discurso dele em relação à fé católica? Freud, em O Futuro da Ilusão, um texto de 1927, ele fala exatamente sobre isso. Ele diz que o ateísmo militante não é a ausência de fé,
é fé invertida. O ateísmo dogmático, ele substitui a crença em Deus pela crença absoluta na razão humana, o que é, paradoxalmente, um ato de fé. Isso foi o próprio pai da psicanálise que disse, Freud, em 1927, no texto O Futuro de uma Ilusão. O Fábio Porchat, ele não rejeita a fé. Ele trocou de altar. Antes era Deus e agora é a ciência. Antes era a Bíblia e agora é o que é natural e científico. Natura em ciência. Aquilo que é natural e aquilo que é científico. Antes era o padre e agora é o cientista. Mas o que está por trás de tudo isso é a mesma estrutura psíquica. Ele só deslocou. E tem um outro fenômeno, um outro mecanismo psicológico aqui, que é a intelectualização. Freud descreveu isso em um texto chamado Inibições, Sintomas e Ansiedade. É um texto de 1926. Por que Fábio ele precisa que Noé seja literal? Será que é para ridicularizar Noé? Por que ele ignora que a igreja nunca defendeu o literalismo? Porque, pessoal, isso seria reconhecer, seria admitir que a fé católica é racionalmente defensável. E aí ele perderia o argumento emocional que sustenta todo o seu ateísmo. Ok, agora vamos para o segundo argumento. O Velho Testamento é uma junção de vários pedaços de coisas escritas por várias pessoas diferentes que a gente não sabe nem quem são. Escritos, reescritos, quem é que escrevia naquela época, que papel era esse que durava. E que teve um pessoal que olhou e falou, vai ser esse aqui. Teve uma junta que chegou e decidiu. Assim também como o Novo Testamento. Ok, peraí. De novo, desinformação histórica total, Fábio Porchat. O Fábio Porchat, ele pintou um quadro de 20 caras numa sala decidindo arbitrariamente o que entra ou não entra nas Sagradas Escrituras. Não foi assim, nem de longe foi assim que aconteceu. Deixa eu te explicar como realmente aconteceu a formação do cânon bíblico. Primeiro, o Concílio de Cartago, em 397, não criou o cânon. Ele reconheceu o que já estava sendo usado pelas comunidades cristãs do primeiro século. Não foram 20 pessoas decidindo, foi um processo orgânico de século, onde as comunidades cristãs iam discernindo quais textos eram apostólicos e quais não eram. E eles usaram 3 critérios objetivos. Primeiro critério, apostolicidade. O texto foi escrito por um apóstolo ou por alguém da comunidade apostólica, senão ficava de fora. Segundo, o uso litúrgico do texto. Esse texto já estava sendo lido nas liturgias das comunidades desde o início do século. Se apareceu do nada no século III ou IV subsequente, quando surgiu? Terceiro, ortodoxia. O conteúdo é coerente com a fé transmitida oralmente pelos apóstolos? Se contradiz, ficava fora. Ou seja, existem 3 critérios que sustentam a montagem desses cânon. O catecismo explica isso de forma muito clara. Foi a tradição apostólica que fez a igreja discernir que escritos deveriam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Essa lista completa é denominada cânon, ou seja, Fábio, foi a tradição apostólica e não 20 caras em uma sala decidindo arbitrariamente. E olha que interessante, Santo Agostinho estava lá, em Cartago, em 397. Ele era um bispo na época. E sabe o que ele disse sobre o processo? Eu não creria no evangelho se a isto não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Ele está dizendo o seguinte, eu confio na Igreja porque ela preservou fielmente o que os apóstolos transmitiram. Não foi arbitrário, foi discernimento sobre o Espírito Santo. E mais, a gente tem manuscritos que provam que esses textos já circulavam desde o século I e II. Temos o Papiro 52, fragmento de João, datado de 125 d.C. Também temos o Papiro 46, que é carta de Paulo, datada de 200 d.C. O Códice Sinaiticus da Bíblia completa, de 350 d.C. Ou seja, os textos do Novo Testamento já eram reconhecidos como sagrados antes de Cartago. Cartago só oficializou o que já era consenso em toda a comunidade católico-cristã. Agora veja a ironia. O Fábio Porchat, ele critica a Bíblia por ela ter sido selecionada por um grupo de pessoas. Mas ele confia cegamente em artigos científicos que precisam passar por um comitê de ética, por um grupo de pessoas que vão revisar esse trabalho. O que literalmente é a mesma coisa que aconteceu
com as Sagradas Escrituras. Agora vejam esse gráfico comparativo. De um lado, a gente tem o cânon bíblico, um processo que durou mais de 300 anos para ser efetivado, que envolveu comunidades de todo o mundo, com critérios objetivos para serem selecionados, como, por exemplo, a apostolicidade e outros critérios que a gente já viu aqui na aula de hoje. E existem manuscritos preservados por séculos. Mas Fábio olha para tudo isso e diz: não dá para confiar nessa documentação. Agora veja o processo científico, que é revisado por pares, né? É um processo que dura meses, dependendo da celeridade da banca, às vezes dá para se fazer até menos de um mês. 2 ou 3 revisores, muitas vezes anônimos, critérios subjetivos e às vezes até políticos, replicações de falhas acontecem em números de 50% a 70% dos estudantes que fazem novos trabalhos. Fábio olha para todos esses números e diz: eu confio nisso cegamente. Novamente a gente vê 2 pesos, 2 medidas. Vamos de novo fazer uma análise psicanalítica do discurso de Fábio Porchat. Isso seria o que Lacan chama de sujeito suposto saber, um conceito desenvolvido no seminário 11 de Lacan. É quando você transfere para uma autoridade a suposição de que ela sabe de tudo. Católicos fazem isso com o Santo Papa, pelo menos alguns fazem. O Fábio Porchat faz isso com a ciência. E aqui eu estou falando da ciência com C maiúsculo, quase como que uma entidade. Ele precisa desacreditar a autoridade da igreja para justificar e confiar cegamente na autoridade da ciência. Mas estruturalmente falando, é o mesmo mecanismo. Ele está transferindo a fé da igreja para a ciência. Vamos agora para o terceiro argumento que eu selecionei de Fábio Porchat, e eu acredito que esse seja o argumento mais pesado que ele usou durante toda a entrevista, o bate-papo lá no Flow Podcast. Ele disse o seguinte: na verdade, ele fez uma pergunta, né? Ele jogou essa pergunta no vento. Se Deus existe, por que crianças A morrem? gente criou Deus para justificar o injustificável, que é por que tem gente que nasce numa família rica, tem gente que nasce numa família pobre, tem gente que nasce preto no Brasil, ou seja, muito mais chance de morrer e de se fuder. Por que tem gente que nasce com problema? Por que tem gente que nem nasce? Por que tem criança que morre? Por que tem gente que grávida perde o filho? Por que tem gente que... Por que isso acontece? Olha que injustiça. Olha que loucura. Uma criança morrer é a pior coisa do mundo. Mas ele suportou Hitler. Ele suportou Pol Pot. Ele suporta o Putin. Ele suporta o Trump. Tá tudo bem. Não sou eu que ele vai precisar resolver. Ok. Esse é o argumento mais pesado que ele usou. E eu acredito que seja o mais honesto também. Porque aqui ele não está tentando ser o intelectual, atacar a igreja. Ele está falando da dor real, da injustiça real, de sofrimento que não tem como explicar de forma fácil. E eu respeito essa dor, eu respeito essa revolta que ele está sentindo. Mas ele está errado. Mesmo assim, ele está errado, e eu vou te mostrar o porquê. Porque o argumento dele parte de 3 pressupostos extremamente equivocados. O primeiro é o seguinte: de que Deus prometeu que ninguém sofreria. O segundo, de que Deus é responsável pelo mal que existe no mundo. E terceiro, que não existe resposta teológica para tudo isso. Primeiro, a Igreja Católica tem uma resposta elaborada para isso há 2000 anos. Chama-se teodiceia, e não uma resposta pronta para calar a boca de quem sofre ou algo do tipo. É a teologia séria sobre o problema que existe na relação com o mal. A questão do mal é uma das mais dolorosas e misteriosas. Não há resposta rápida a ela. É o conjunto da fé cristã que constitui a resposta. A bondade da criação, o drama do pecado, o amor paciente de Deus, a encarnação redentora do Filho, o congraçamento da igreja, a força dos sacramentos, o chamado a uma vida bem-aventurada. Ou seja, a igreja ela não foge dessa pergunta, ela só não te dá uma resposta simples. A Teodiceia católica distingue 3 pilares para o mal. O mal físico, que envolve desastres naturais, doenças, comorbidades. O mal moral, que fala sobre o pecado, sobre as escolhas humanas ruins, e o mal metafísico, finitude, limitações da criação, enfim, aquilo que transcende ao corpo físico. E a resposta católica é a seguinte: o mal físico, como doenças, a morte de crianças, como mencionado pelo Porchat, não é causado por Deus, é consequência de vivermos no mundo em estado de caminhada,
uma caminhada para a perfeição. Deus quis livremente criar um mundo em estado de caminhada para a sua perfeição última. Este devir permite, no desígnio de Deus, juntamente com o aparecimento de determinados seres, também o desaparecimento de outros. Traduzindo, Deus criou o universo com leis naturais. Câncer infantil ou qualquer comorbidade que afete o ser humano não é castigo divino, é células se comportando segundo a lei natural defeituosa. Segundo, o mal moral. Hitler, genocídios, violência, isso também não vem de Deus, isso vem da liberdade humana. Deus não é, de modo algum, nem direto ou indiretamente, a causa do mal moral da humanidade. Todavia, ele permite, respeitando a liberdade da criatura, que somos nós, o nosso livre-arbítrio. Deus permite o mal porque ele respeita a nossa liberdade. Se ele impedisse todo o mal, nós seríamos robôs, não pessoas livres e dotadas de capacidade de amor. E tem mais, Santo Agostinho dizia algo profundo sobre isso. Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal. Veja que coisa maravilhosa. Deus tira o bem do mal. Não que o mal seja bom de alguma forma, mas que Deus usa até mesmo o mal para gerar o bem. José do Egito, vendido como escravo pelos seus irmãos, depois disse o seguinte: Gênesis, capítulo 50, versículo 20. O mal que tinhas intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que realiza hoje, salvar a vida a um povo numeroso. Quando Fábio Porchat pergunta onde que está Deus diante do sofrimento, a resposta mais cristã que a gente pode dar para ele é a seguinte: a resposta está na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não ficou de fora do sofrimento, ele entrou inteiramente nele. Cristo sofreu injustiça, tortura e até mesmo a morte. E na ressurreição, ele mostrou que o mal não tem a última palavra. Não há um traço sequer do sofrimento humano que não tenha sido assumido por Cristo e transfigurado por ele. Agora perceba a contradição na fala do Fábio Porchat. Ele diz o seguinte: a gente criou Deus para justificar o injustificável. Mas espera, no ateísmo do Fábio, isso que ele defende, que ele apresenta, que é um estilo de vida que ele assume, o sofrimento não é muito mais injustificável do que no catolicismo? No catolicismo, o sofrimento ele tem sentido através da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. A justiça final, a juízo final. Faz sentido, não é? Existe o bem que vence o mal através da ressurreição. A morte ela não é o fim da vida, pois existe a vida eterna. Agora, no ateísmo, o sofrimento ele não tem sentido. Ele é um acaso cego que abraça o ser humano. Não há justiça social, não há justiça humana, como por exemplo ele listou, Hitler e tantos outros aí. O mal ele vence às vezes nessa lógica do ateísmo, não há essa justiça moral. A morte é o fim de tudo. No universo ateu dele, uma criança que morre de câncer não tem sentido nenhum. É só azar, é só má sorte, acaso cósmico. No cristianismo há uma redenção possível, há sentido escondido, há justiça futura. Então eu pergunto, quem que está oferecendo mais consolo? Quem que está oferecendo mais esperança? Quem está oferecendo uma estrutura existencial muito mais sólida para nos mantermos nesse mundo? O ateísmo ou o catolicismo? Fazendo uma análise psicanalítica do discurso de Fábio Porchat, também podemos observar algumas coisas. Eu quero me valer de um texto de Freud chamado Totem Tabu. É um texto de 1913. O Fábio está bravo com Deus, mas você só fica bravo com quem você acredita que existe. Não tem por que ficar bravo com algo que não existe, não é mesmo? Se eu falar, Papai Noel não me trouxe um presente, você vai rir de mim. Por quê? Porque eu não acredito em Papai Noel. Não tem por que eu ficar chateado com Papai Noel dele não me trazer um presente. Mas quando o Fábio diz, Deus permitiu Hitler, ele está culpando Deus. Ele está cobrando de Deus. Deus, como que pôde, né, esse ser humano deplorável surgir? Mas isso não é ateísmo, isso é raiva de Deus, que é totalmente diferente. Não tem como ele cobrar de Deus e depois dizer que Deus não existe. Existe uma incoerência aí. A negação de Deus é frequentemente a expressão de uma revolta infantil contra a figura paterna projetada no divino, o que Freud apresentou muito bem em seu texto. No fundo, ele quer que Deus exista, mas quer um Deus que faça o que ele quer,
Como Deus não faz o que ele quer, ele simplesmente rejeita Deus. Beleza, vamos para o último argumento apresentado por Fábio Porchat. A religião quer interferir na vida do Fábio e de todas as pessoas. A religião é um instrumento de controle que quer interferir em tudo, não é isso? Não é. Que não é possível que, por conta de um livro que foi escrito em 1000 antes de Cristo, você quer interferir na minha vida? Você tá muito louco, porque daí amanhã eu vou falar assim, então vamos parar de vender carne no Brasil, porque na Índia a vaca é um animal sagrado, se te faz bem acreditar que você vai morrer e vai para um céu encontrar toda a tua família, os seus bichos, puta, que ótimo. Agora, não pode interferir na minha vida aqui. E tem muita decisão, muita coisa que não acontece porque a religião impede. De clonagem, de genoma, de embrião, não deixa acontecer. Ok, esse argumento ele parece razoável, mas tem 3 problemas fatais nessa retórica. Primeiro, ele compara não comer carne em hinduísmo com não matar embriões, que são coisas totalmente diferentes e não são equivalentes, mas ele apresenta como se houvesse algum tipo de equivalência, algo totalmente esdrúxulo. Hinduísmo, não comam carne, preferência cultural, correto? Catolicismo, não matem embriões, direito natural à vida. São coisas totalmente distintas. A gente não pode colocar isso na mesma balança. Não são equivalentes. É uma questão de gosto, a primeira. A segunda é uma questão de direitos humanos básico. É totalmente diferente. A igreja, ela não defende que embriões não podem ser destruídos porque a Bíblia diz que não podem ser destruídos. Ela defende com base na lei natural do ser humano, que é acessível pela razão e não pela fé. Nós conseguimos acessar essa lei natural através de raciocínio lógico. Entendem isso? A lei natural ela exprime o sentido moral originário do ser humano, que permite ao homem discernir pela razão, pela capacidade cognitiva, o que é o bem e o que é o mal. Ela é universal e imutável. Qual que é o argumento? Todo ser humano tem direito à vida. Embrião é biologicamente um ser humano, DNA único, desenvolvimento contínuo. Logo, o embrião tem direito à vida? Sim, isso está posto. Isso não é Bíblia mandando em nada. É lógica mais biologia. É básico. Você pode até discordar dessas questões, mas não pode dizer que isso é imposição da igreja. Agora vem uma parte que eu acho muito engraçada, muito boa. Fábio diz o seguinte, que a crença das pessoas não pode interferir na vida dele ou na vida de outras pessoas. Mas a crença dele interfere o tempo todo na vida de outras pessoas. O tempo todo o que ele fala, o que ele defende, está interferindo na vida das outras pessoas. Ele defende aborto legalizado. Isso interfere na vida de outra pessoa, isso interfere na vida do feto. Isso interfere na vida do médico, que se recusar a fazer um procedimento, por exemplo, de eutanásia, ele pode ser até mandado embora do seu serviço, perder seu emprego em alguns lugares. Entende? Então, quando você defende essas pautas, você está sim interferindo na vida do outro. E você critica a igreja por opinar sobre essas coisas, por dar o posicionamento católico cristão sobre isso. Isso é uma incoerência total. Então, o Fábio, quando ele defende alguns assuntos, como vários que ele defendeu ao longo dessa entrevista, desse bate-papo, ele fala que isso é liberdade. Mas, na verdade, é imposição da vontade dele, imposição do ponto de vista dele. Isso não é liberdade. Sobre esse assunto da esfera legal, do ponto de vista do que ele trouxe, quando a igreja apresenta algo, é imposição religiosa. Não interfiram na minha vida, igreja. Fique aí, não interfira na minha vida. Mas quando é um ateu que está falando sobre alguns assuntos, isso é o progresso. Isso é direitos humanos. Eu quero isso, apresente isso para todos. De novo, 2 pesos, 2 medidas. Olha o que o catecismo diz sobre católicos participarem da vida pública. É dever dos cidadãos, quando possível, tomar parte ativa na vida pública. Ninguém pode eximir-se totalmente da responsabilidade pela sorte comum. Ou seja, pessoal, católicos têm direitos de propor leis baseadas em sua visão de mundo, assim como os ateus também têm, assim como o Fábio também tem. Isso sim é democracia, isso não é imposição. Isso é posicionamento de grupos que pensam coletivamente de uma forma parecida, próxima. Isso é democracia. E tem mais. O Fábio ele critica a religião por impedir a clonagem, a manipulação genética e segue relação. Mas espera, esses mesmos temas, eles são
amplamente debatidos por cientistas ateus, que também têm reservas éticas seríssimas sobre esses assuntos. Existe, por exemplo, um cientista, Francis Collins, diretor da NIH, que mapeou o genoma humano, ele é um cristão e ele é contra a clonagem reprodutiva. Mas há também cientistas ateus que são contra por razões éticas não religiosas, por exemplo, envolvendo o risco de eugenia, com modificações da vida humana e segue relação. Existem sérias complicações em torno desse assunto, não é só sobre a religião. Então não é a religião versus ciências, é diferentes visões éticas, algumas religiosas e outras não. Mas como de costume, vamos fazer uma análise psicanalítica desse discurso do Fábio de forma específica. Isso é o que Lacan chamaria de recusa da castração simbólica, texto apresentado por Lacan em 1957. O que é essa castração simbólica? É quando o indivíduo ele se recusa a aceitar que existem limites externos. Existem limites ao desejo desse sujeito, esse limite é colocado de fora, que há uma lei que ele não é capaz de ultrapassar. O Fábio ele quer um mundo onde só a vontade importa, só a vontade dele importa. Sem lei externa, sem algo que limite o gozo. Isso não existe. Todo convívio social exige limites. Sempre alguém interfere na vida de alguém. Isso se chama sociedade, faz parte da vida em sociedade. A questão não é se vamos interferir, é qual ética vai guiar essas interferências da sociedade. Nós precisamos ter padrões, eles vão acontecer. Agora, quais são? A igreja, assim como qualquer outro grupo, qualquer outra instituição, qualquer outro meio social e espiritual, tem que participar. Isso é democracia. Enfim, para concluir então, o Fábio ele não é racional e livre de fé. Ele tem fé e muita fé no ateísmo. E essa fé funciona exatamente da mesma forma como a minha fé na religião católico-cristã. Isso não é ausência de religião, é religião invertida. Freud, em Atos Obsessivos e Práticas Religiosas, um texto de 1907, diz algo interessante sobre isso. Olha o que ele diz. A neurose obsessiva pode ser vista como uma religião privada deformada e a religião como uma neurose obsessiva universal. Aqui ele faz duas distinções. Ele diz o seguinte, que esse comportamento obsessivo em torno de qualquer assunto, seja ele a ciência ou qualquer outro, ele também tem características religiosas, que é o que a gente desenvolveu ao longo de toda essa aula. E o problema é que aqui a gente está falando de uma característica religiosa que ela é privada e deformada. Por que ela é privada e deformada? Porque ela é totalmente contaminada pelo eu, pelo meu desejo. E isso é extremamente perigoso, certo? E ele apresenta que a religião é uma neurose obsessiva universal. Aqui, às vezes, quando a gente lê, pode soar até negativo. Porém, mais adiante, Freud diz o seguinte: a religião ela resolve o que a neurose não resolve, dá sentido ao sofrimento. Olha que interessante. Freud está dizendo o seguinte aqui, olha, essa neurose obsessiva que você constitui em torno de um discurso de ateísmo radical ou qualquer outro radicalismo, não vai dar sentido à sua existência. Mas a neurose, e Freud usa esse termo para se referir, porque ele está usando um termo analítico para se referir à religiosidade, à igreja, dá sentido ao sofrimento. Nem Freud conseguiu negar que a existência humana, ela passa pelo sentido que é dado pela religiosidade. O ateísmo militante de Fábio não resolve nada. Só troca um sistema de crença por outro, mas por um sistema sem esperança, sem sentido, sem redenção. Eu prefiro ficar com o meu catolicismo, onde eu tenho esperança, eu tenho sentido e eu vejo redenção. E para finalizar, pessoal, eu não estou dizendo que Fábio é uma péssima pessoa ou algo do tipo, longe disso. Eu acho que ele é sincero. Eu acho que ele realmente acredita no que ele está falando, sabe? Ele fala com muita convicção, ele acredita no que ele fala. Mas sinceridade não é a mesma coisa que verdade. E do ponto de vista psicanalítico, eu vejo muita dor ali. Eu vejo alguém que precisou rejeitar Deus por alguma razão. Talvez alguma ferida, talvez alguma decepção, talvez alguma incoerência que ele viveu no discurso religioso. E por isso eu tenho compaixão por Fábio e com qualquer pessoa que caminha nesse discurso do ateísmo. Mas a resposta para essa dor não é negar que Deus existe, é encontrar o Deus verdadeiro, não essas caricaturas espalhadas pelo ateísmo. Fábio, se você assistir isso, eu quero que saiba que eu te respeito muito como artista, você é uma pessoa brilhante no que faz, no humor, mas teologicamente e psicanaliticamente os seus argumentos estão errados, eles não se sustentam. E para você que assistiu até aqui,
Se você tem alguma dúvida parecida com as dele, se você tem argumentos similares ao dele, isso não é falta de fé, isso não é sinal de que você está no caminho errado. Você só está pensando. Está pensando e não acredita em respostas simples, não acredita em religiosos fundamentalistas, não acredita em ateístas militantes, você está buscando a sua resposta e isso é muito bom. Continue nessa caminhada. Pois a verdade ela é muito mais profunda. Ela é muito mais profunda do que os dois lados querem admitir. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha esse vídeo. Tem muita gente que precisa ouvir o conteúdo desse vídeo. E se você quer aprofundar mais sobre a interface que existe entre a psicanálise e a espiritualidade, eu e o padre Fábio Marinho temos um curso completo sobre isso. O link está na descrição desse vídeo e se você estiver no Instagram, basta colocar eu quero que eu vou te mandar o link no privado. E se você discorda de mim, ótimo, não tem problema nenhum. Discordância honesta é saudável. Só não vale me atacar como se eu fosse um espantalho, tudo bem? Vamos debater nos comentários, vamos trocar ideias. Um forte abraço e fiquem com Deus.